Fala, meus consagrados, mais um vídeo top que eu separei aqui, galera. Galera, já agradecendo os 10 mil seguidores que a gente tem aqui no YouTube, a gente alcançou essa marca. Agradeço a cada um de vocês, mas galera, a caminhada ainda é longa. Então assim, galera, quem puder, curta o vídeo. Gostou do vídeo? Curtiu o vídeo? Deixa o like no vídeo e se inscreva aqui, galera. Sintoniza Fla. Fique com o vídeo, ó. Mais um vídeo top. Simbora! William, estou aqui com o presidente do Flamengo, o BAP, vai falar com a gente agora sobre esse sorteio, né? Vimos aqui, então, Flamengo no grupo C. Só repassando, então, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Táchira e Central Córdoba. O que falar sobre esse grupo, presidente? Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo tem que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram? Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então, acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora, a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então, eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas, então isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Valeu. Tá aí, William, o BAP, presidente do Flamengo, falando com a gente depois desse sorteio Flamengo no Grupo C. Muito bem, Lili. Daqui a pouco tem mais, hein? Agora, para falar sobre logística, deslocamento, né, essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esse detalhe, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não é são só os enfrentamentos. William, a logística é fundamental. Eu brinco que, mas nesse planejamento que o Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar. O Chuquiruna. O povo começou te provocando, Calçade. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro do campo. É verdade. Mas feliz, eu vou ficar felizão. Tem um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Não dá, né? Mas... Assim, Bulo não te empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Sim. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo, então esse vai demorar para chegar em casa, né? É diferente, isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso, ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4, vai da Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas, não é uma viagem, as pessoas acham que é tudo curtinho, não é assim tão curtinho não. Bogotá não está aqui, né, dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo a temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes,
você está pensando lá na frente. Nem pouco menos, né? não tem para trabalhar. Isso. Você acumula os seus pontos para as próximas fases e aí você tem o benefício de decidir em casa. Isso faz diferença, claro. Decidir até as semifinais, depois a final. Por sinal, a final da Libertadores ainda não está definida a sede, né, o local, mas pelo menos até a semifinal você pode decidir em casa se você enfrentar adversários de campanha inferior na primeira fase. Aí a gente olha aqui, Calçade, Flamengo, Palmeiras, tentando pegar aqueles favoritos, mais favoritos aqui do Brasil, né? Te parece que estão com grupos bem, como diria o outro, factíveis de alcançar esse feito aí? O River também tem um grupo que também é possível conseguir uma boa pontuação, hein? Você olhando para o primeiro pote, é muito difícil, assim, é bom respeitar o Inter, ver no pote 2. Isso. Mas é muito difícil você imaginar um campeão da Libertadores, pote 3, pote 4. O que aconteceu com o Botafogo no ano passado é raro num time que veio da fase de classificação conseguir ser campeão. Assim, você tem... O Fluminense foi pote 2, não foi? O Flu era grupo do River, né? River era pote 1, o Fluminense Grupo era do pote River. 2. Nesse daqui você O Botafogo tem... teve uma janela pesada de contratação no meio do ano. Você tem o Inter, tá bom, no pote 2, mas para mim o campeão tá ali. Né? Assim, são 6, nos últimos 10 anos, 10 edições, 7 campeões brasileiros, 2 argentinos e 1 campeão colombiano. São 6 campeonatos vencidos por times brasileiros na sequência, as últimas 6 edições. Então, assim, é um país a ser batido pela estrutura, pode viajar melhor, pode lidar melhor com esta competição, porque também tem o pior calendário de todos, se bem que a Argentina tem se esforçado para destruir o seu futebol, e não conseguiu. Aí o resultado foi ser campeão do mundo, né? Eu só acho que tem uma questão, Calçade, que é sobre isso que o William está falando, de pensar em somar mais pontos para ter a melhor campanha, para ter as vantagens até o final da temporada. Eu acho que o calendário é tão insano, o calendário do futebol brasileiro, é a primeira preocupação, que tem feito com que clubes brasileiros, isso aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu, se não me engano, com o Atlético. Com o Atlético também. Todos esses times, nos últimos anos, pouparam na Libertadores, sobretudo quando você tem jogos como os que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão ter. Muitas vezes você olha e pensa, pera lá, vale eu mandar os meus jogadores para jogar nessas condições ou nessa altitude, sabendo que a qualidade deles no fim é minimizada em condições tão adversas e, portanto, talvez não faça sentido eu desgastar esses caras sabendo que a qualidade dele, naquele contexto, vai valer menos. Então, esses times, aí eu acho que você olha muito, né, para essa questão da logística, para de repente poupar jogadores que você não pouparia se você jogasse na Argentina, no Uruguai. O Palmeiras especificamente fez isso, e aí eu acho que talvez esse Contra ano... o Bolívar, aliás. Contra o próprio talvez Bolívar. Esse ano seja um pouco diferente, porque como os estaduais começaram antes, a Libertadores, a fase de grupos, vem depois das finais. Eu lembro que o Palmeiras poupou contra o Bolívar porque era o jogo entre as duas finais contra o Água Santa. Água Santa, o jogo de E aí volta. era uma questão de título, primeiro jogo fora na altitude. O Grêmio fez isso também. Né? Mas eu te pergunto... Talvez ainda assim façam, O Palmeiras tem, por exemplo, Botafogo na primeira rodada do Brasileiro. Você não vai estar jogando Libertadores ainda, vai ter vindo do... Mas o que eu te pergunto é, se um Flamengo enfrenta um Botafogo, por exemplo, para pegar um clássico, né, num domingo, e aí na quarta-feira anterior, ambos têm jogos 3.000 metros, 3.500 de altitude. Né? Depende de como tiver a tabela. Né? Então, é isso que eu tô falando. No caso do Palmeiras era o primeiro jogo. Era o primeiro jogo, era entre os dois jogos. E o primeiro jogo da Libertadores. Então você tinha mais 5 para... Sim. Mas só uma coisa importante aqui, que eu não sei se foi da boca para fora, mas algo que foi falado. Tanto o Boto, falando do Flamengo, tanto o Boto quanto o Felipe Luiz já externaram que a prioridade do Flamengo é o brasileiro. Então, e eu acho que... Tô pegando carona no que você falou aí, o exemplo de Flamengo e Botafogo. E o Flamengo tá certíssimo em ter essa postura. Mas eu acho que é mais sobre Copa do... mais num olhar para a Copa do Brasil do que para a Libertadores. Não, na fase de grupos eu acho que ele pode ter esse olhar. Porque quando você faz isso, de você colocar um time alternativo, porque esse time alternativo é melhor que o adversário, obviamente você pode pagar um preço lá na frente, porque a gente já viu algumas vezes os times fazerem isso e não ganharem os seus jogos. O Palmeiras, por exemplo, perdeu do Bolívar. Claro. O Flamengo teve um jogo, se não me engano, foi na era do Vitor Pereira, que ele poupou. Contra o Alcas. Primeiro jogo. Perdeu. Entre as duas finais contra o Fluminense, a primeira ele havia vencido por 2-0
Eu tava nesse jogo em Quito. Ele colocou um time misto, acho que foi a estreia do Wesley pelo Flamengo. Esse é o ano que foi 23. eliminado contra o Olímpia. Aí ele volta, toma um pau do Fluminense e cai. Então, jogar contra o Olímpia fora de casa, pode ser uma eliminação que não podia acontecer, seria muito mais difícil que acontecesse se o jogo estivesse jogando em casa. Sim. Então, você tem que fazer uma escolha. E eu acho essa escolha bem questionável. Questionável, eu estou sendo literal. Não estou falando que ela é certa ou errada. Por quê? A Libertadores, a gente está falando aqui, olha, os brasileiros vão passar, o Flamengo vai passar. Em 8 jogos, em 7 jogos, melhor dizendo, ele pode conseguir o campeonato de longe mais importante da temporada. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, pelo nível dos adversários, pela regularidade. E a torcida que adora o brasileiro, obviamente, quer ganhar o brasileiro, gosta mais da Libertadores. Então, assim, por mais que eu entenda que, sendo muito frio, tem lógica, porque depois no mata-mata você coloca o time principal, e aí você tem suas chances, você vai classificar mesmo com o time alternativo. Não, eu acho discutível Eu acho que sim. Se o Flamengo seguir essa lógica que ele anunciou, ele está corretíssimo. Eu entendo poupar para jogar na Copa do Brasil. Aí eu acho um absurdo. Não, tudo bem. A Copa do Brasil não vou nem entrar nessa questão, que é uma questão muitas vezes financeira que fez com que ela seja priorizada em relação ao brasileiro. Mas o meu ponto é, um time como o Flamengo, por exemplo, com o elenco que tem, levando o Campeonato Brasileiro muito a sério, tão a sério quanto a Libertadores, não estou dizendo mais. Porque poupar na fase de grupos não significa levar menos a sério do que o brasileiro. Obviamente, poupar na fase de grupos, contanto que você tenha a absoluta confiança de que você vai avançar, eu acho que faz sentido, porque os pontos do brasileiro são irrecuperáveis, e a vantagem na Libertadores, para muita gente, inclusive, é uma vantagem subjetiva, porque você não tem nem mesmo mais a vantagem de enfrentar um time que foi segundo colocado se você ficar em primeiro. Agora a vantagem que você tem é a vantagem de resolver em casa, de fazer o segundo confronto no seu estádio. Eu acho que é uma vantagem, concordo que é uma vantagem, mas não sei se vale você arriscar 3 pontos de um campeonato brasileiro, sobretudo quando você tem em mãos o material que o Flamengo tem para ganhar o Campeonato Brasileiro. Se você estiver no meio do mata-mata da Libertadores? Não, mata-mata da Libertadores não se compra. Sei que você tenha feito o primeiro jogo e resolvido, ganhado de 4, 5 Ah, sim, aí você encaminhou a classificação. O que eu acho que pode acontecer nessa questão falando fase de grupo, só. Preservar em fase de grupo, como os estaduais já vão ter acabado quando rolar a fase de grupos, acredito que quem vai, se por acaso algum time brasileiro preservar na fase de grupos da Libertadores, não vai ser no começo, e sim no final, aqueles que nos primeiros 3, 4 jogos já garantam uma classificação matemática, e aí talvez no 5º ou 6º jogo... E aí precisa ver a tabela, né? Quando acontece o jogo do Flamengo com a LDU, do Palmeiras com o Bolívar... Vai depender da classificação da fase de grupos e de quais vão ser os confrontos do Campeonato Brasileiro, onde que vão ser os grandes jogos. Ninguém joga a primeira fase de Libertadores, não consigo identificar isso porque as circunstâncias não permitem.